A data que ficará na história da justiça portuguesa, um antigo primeiro-ministro a ter de se defender em tribunal. Em estúdio estão connosco o advogado Manuel Nobre Correia e Filipe Luís, editor executivo da revista Visão. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Doutor, começo por si e por lhe perguntar se isto que José Sócrates diz de ser ilegal, esta data que foi marcada para este início deste julgamento, pode ser ilegal? Não, repare bem, isto é produto de uma combatividade, todos nós lhe reconhecemos como das suas características centrais. Obviamente não é legal, porquê? Há uma pronúncia e há recursos ainda pendentes. Isso ele tem razão. Há 2 recursos que ainda estão pendentes. Simplesmente esses recursos não têm o efeito de suspender o andamento do processo, não têm o tal efeito suspensivo. Tem um efeito meramente volutivo, o que significa que os trâmites normais do processo continuam. E esta reunião foi algo perfeitamente comum e normal nos julgamentos que terão previsivelmente mais do que uma ou 2 sessões. Para agilizar o processo, os juízes convidam os outros sujeitos processuais, portanto, Ministério Público, defesas, assistentes, etc., para combinarem datas e o ritmo do julgamento, de maneira a agilizar o procedimento, para poder compatibilizar-se isso com eventuais outros processos que os mesmos sujeitos tenham a decorrer ao mesmo tempo. Por isso, dizer que é ilegal não é. Há uma pronúncia, a pronúncia foi dada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, portanto, recorda-se que houve uma decisão instrutória que não pronunciou o arguido José Sócrates por uma parte substancial dos ilícitos que ele vinha pronunciado. Houve um recurso do Ministério Público para o Tribunal da Relação de Lisboa e o Tribunal da Relação de Lisboa concluiu, dando razão ao Ministério Público no seu recurso, e que havia indícios suficientes para levar a julgamento o arguido José Sócrates por quase todos os crimes pelos quais tinha sido acusado. E quando dá essa decisão, é obrigação sua pronunciar, praticar o ato em falta, o ato devido, e pronunciou. Depois, de facto, o arguido meteu uma série de recursos dessas decisões. Simplesmente, esses recursos, aqueles que poderiam alterar a decisão em si, o fundo da decisão, nenhum deles teve acolhimento. Portanto, os recursos que estarão pendentes não são nem colocariam em causa, ou seja, esses recursos que ainda estão por ser emitida uma decisão não colocariam em causa? Na minha opinião, não. Mas quando se chega a esta fase, à fase de marcação de julgamento, há um recebimento do processo por parte do juiz que vai ser o presidente da audiência de julgamento, que nesse mesmo despacho vai marcar a audiência, uma data para começar a audiência de julgamento. Neste caso vão ser muitas datas. E é aqui que as pessoas até são notificadas para apresentar defesa. Portanto, os arguidos são notificados das datas e simultaneamente para a apresentação de defesa e rol de testemunhas. Portanto, dizer que é ilegal, pronto, é uma posição que é defensável como qualquer outra, mas, na minha opinião, não terá acolhimento por parte deste Tribunal. E já vou querer explorar também melhor com o Soutor esta estratégia da defesa de José Sócrates. Filipe, 8 anos depois da acusação, uma dezena de crimes prescritos, há uma data para o julgamento, parecia que esse dia nunca ia chegar. A questão é, será que ele vai começar com ou sem José Sócrates? Não, se há um julgamento marcado, com uma data concreta para começar o julgamento, se José Sócrates não comparecer, vão buscá-lo. Acho que as mas pode começar sem ele, pode. No limite, pode sempre começar sem. Pode, mas ele tem que estar presente, a não ser que tenha uma justificação. É como é que acontece em qualquer julgamento, não é? Portanto, o arguido, a pessoa que vai ser julgada, em certos casos pode não estar, a lei prevê quais. Pode ter justificação, não sei, o doutor explicará melhor que eu, mas em condições normais tem que estar. Se não houver justificação, as autoridades vão buscá-lo e vem sob custódia para o tribunal. Portanto, esse problema nem se põe. Relativamente a esta estratégia, como tu disseste, alguns já prescreveram, parece haver aqui uma estratégia de lutar e tem a compatibilidade, é tal compatibilidade própria, tentar que alguns dos crimes caiam, outros prescrevam.
Pronto, mas isto é uma estratégia legítima no nosso quadro legal. É verdade que é uma justiça que é lenta e que é lenta neste tipo de processos que são megaprocessos. Talvez a estratégia do Ministério Público tivesse sido mais prudente se tivesse, vá lá, subdividido e separado algumas coisas para... Eu lembro muito quando foi o antigo presidente do Benfica, Vale Azevedo, que estava a cumprir pena, foi libertado e poucas horas, e logo a seguir foi outra vez detido por outro crime. Pronto, no minuto seguinte. E aqui, logo no minuto seguinte, está a ver? E, portanto, houve ali uma separação de processos. Aqui não, é uma amálgama, investigou-se tudo e mais alguma coisa, o processo é gigantesco, é um mega processo e por isso é que demora todo este tempo. Talvez fosse mais avisado não ter outra estratégia, mas enfim, foi assim que decorreu. Aqui o que está em causa é que politicamente é interessante aparecer nesta altura esta decisão. Numa altura em que temos outro Primeiro-Ministro que eu não vou dizer que está sob suspeita, mas pelo menos está confrontado com dúvidas sobre a sua conduta. Não está acusado de nada, nem nada disso, mas há uma coincidência política interessante. Julgo que é apenas uma coincidência, porque era pressuposto que este processo do julgamento de Sócrates fosse realmente este ano, portanto, e muito antes de se saber que ia haver uma crise política, mas é interessante. E isto significa que as instituições, apesar de tudo, funcionam. Portanto, quando podemos dizer, ok, é a primeira vez que um ex-primeiro-ministro é julgado, isto dá um sinal de quê? De uma maleita na política, de uma degradação da política. Não, é porque a justiça funciona e que o Estado Democrático tem separação de poderes. Passaram 12 anos desde que esta operação, esta investigação começou, 12 anos e 8 anos depois da... Ou seja, como é que o país e os portugueses olham e hoje, quando ouvem o antigo Primeiro-Ministro a dizer que isto é ilegal, que ele não vai comparecer em julgamento, ou seja... as pessoas olham, ou seja, a justiça tem funcionado, como tu dizes, e a verdade é que um antigo Primeiro-Ministro vai mesmo sentar-se no banco dos réus, mas no fundo tudo é de uma morosidade mas tal. São duas coisas diferentes. Uma é, ok, isto é sinal que há corrupção e que os políticos são corruptos. Não, e portanto o regime está doente. Não, isto é o sinal que o regime funciona. Se há uma acusação, mais tarde ou mais cedo vão ser julgados. E depois ou são culpados ou são inocentes. Mas funciona até onde consegue funcionar, porque houve vários crimes que acabaram por prescrever. A questão é essa a estratégia. Eu não sei, não sei se é possível, mas lembro-me muito de certos desportos, modalidades, que para o jogo, para o tempo. Não é? Há falta para o tempo. Manobras dilatórias, para o tempo. Não é? Em alguns casos quase devia ser assim. Mas não, e sem quebra das garantias. Portanto, mantinha-se as mesmas possibilidades, recursos, etc. Mas se houvesse aqui uma regra de disciplinar um bocadinho isto, talvez não houvesse tanto incentivo para permanentemente ir a esses recursos. Realmente, a justiça é muito lenta. Acho que o 25 de Abril não chegou à justiça, para dizer a verdade. Continuamos com um sistema que já vem do passado e que nunca teve uma verdadeira revolução, no bom sentido. Portanto, chamemos-lhe uma reforma, ou uma evolução, se quisermos, e isso é mau, quer para a imagem que os cidadãos têm da justiça, quer para a própria economia nacional, digamos assim. Agora, isto é um sinal de saúde do regime. E haver este julgamento, mais tarde ou mais cedo tinha que haver, vai haver mesmo. E é um sinal de saúde. E isto não significa que a pessoa seja culpada, só depois de trânsito em julgado é que saberemos isso. Também quero aprofundar um pouco mais a questão política deste caso. Dr. Nobre Correia, e se José Sócrates não comparecer, como diz que não vai comparecer no dia 3 de julho no tribunal? O que é que acontece? Exatamente aquilo que foi dito há bocadinho, são passados mandados de detenção e é conduzido lá. Atenção que pode faltar com justificação. E se houver alguma justificação por doença, por impossibilidade, etc., pode ser relevada a falta. Outra coisa completamente diferente é o julgamento iniciar-se sem a presença do arguido. Em alguns casos a lei o admite, mas tem que estar sempre representado. Ou seja, ainda que ele falte, tem que estar lá o advogado dele ou alguém é nomeado, como muitas vezes acontece,
falta arguido, falta advogado, nomeia-se alguém oficiosamente para o representar. Não pode estar sem defesa num julgamento. Diria que dificilmente a defesa de José Sócrates levará... Eu acho que a defesa de José Sócrates cumpre as instruções do cliente e, portanto, não irá lá. Agora, este tipo de estratégia, passa a expressão de terra queimada para tentar, que é aquilo que permite a morosidade do sistema, mas atenção a uma coisa. A morosidade do sistema, que agora ultimamente até existem algumas jurisdições dentro da magistratura que estão a tentar imputar às defesas, deve-se em muito à morosidade do próprio processo decisório investigatório. Nós andamos anos a investigar, anos para acusar e agora anos para julgar, porque há muitos recursos, então decidam-nos mais rápido. Há uma coisa que disse ali há bocado que eu tendo a concordar. De facto, o nosso sistema não estava preparado para um aumento exponencial do conjunto de casos que são sujeitos à apreciação dos tribunais antes e depois do 25 de Abril. Portanto, este nosso sistema com determinado tipo de formalismos é um sistema que vem quando as pendências em tribunal eram muito menores. Mesmo assim já trilhámos muito caminho, já evoluímos muito. Agora, é certo que quando se acusa 20 e não sei quantos arguidos, com milhares de factos imputados, num só processo, em que obrigam as defesas a fazer um esforço titânico para conhecer a acusação só sobre o seu cliente, obviamente depois quando há recursos, os recursos são gigantescos. E quando há qualquer tipo de decisão a fazer, tem que abordar muitas questões. Portanto, é normal que em processos desta dimensão a demora seja imensa. Nesse sentido, arriscaria um tempo de duração para este julgamento? Recorda-se da Casa Pia. A Casa Pia tinha mais testemunhas do que tem este processo. A Casa Pia demorou quase 4 anos, o julgamento, ou 4 anos. Portanto, esse eu conheci porque teve nesse. E, portanto, posso-lhe dizer que aqui não é expectável essa mesma duração. Mas eu devo dizer uma coisa em relação às prescrições. É uma estratégia fazer este tipo de defesas ao trânsito para tentar chegar a um prazo prescricional. Mas há que não esquecer que para que se atinja aquele prazo, que independentemente de qualquer interrupção ou suspensão da prescrição, o caso prescreve mesmo, ainda falta algum tempo para muitos crimes, porque é o prazo da prescrição acrescido de metade desse prazo, mais o tempo máximo de suspensão, que são 3 anos. Portanto, há alguns crimes dificilmente